Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 16ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a revista semanal, com notícias e informações a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos trazer um pouco mais para você sobre o ciclo catequético, o ciclo de formação para as catequistas da região pastoral de Garibaldi. Vamos falar sobre a Semana de Liturgia da Paróquia de Antônio Prado e também o programa Razões da Fé, que nós veiculamos nestas últimas semanas, que é uma série sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância da Conferência de Medellín. Na quarta-feira, dia 17 de julho, a Paróquia São Pedro de Garibaldi sediou o início do ciclo formativo para catequistas da região pastoral de Garibaldi, que compreende as paróquias do município de Garibaldi, também de Carlos Barbosa, além de Coronel Pilar, e do município de Imigrante. Confira a matéria especial produzida pela PASCOM da Paróquia de Garibaldi. Iniciou na última quarta-feira, 17 de julho, a formação catequética na região pastoral de Garibaldi. O momento de formação possui a proposta de reunir e formar as catequistas das diferentes paróquias que compõem a região, que são elas: Paróquia São Pedro, Garibaldi; Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus, Carlos Barbosa; Paróquia São Lourenço, Coronel Pilar; Paróquia São Marcos, Marcorama; Paróquia Nossa Senhora das Graças, Arco Verde; e Paróquia São João Batista, Daltro Filho. Realizado na Sala São Pedro do Rex Populi, o primeiro encontro da formação contou com a participação de 223 inscritos e foi ministrada pela coordenadora diocesana da Iniciação à Vida Cristã, Margarete Bedin Menegato, com abordagem para a metodologia catequética e destaque para a organização dos encontros e propostas pedagógicas. Margarete destaca a importância desta formação para os catequistas da Diocese. Essa formação da catequese, ela é para fortalecer os catequistas, para que eles possam fazer uma experiência de Jesus Cristo e que essa experiência, essa vivência, eles possam levar a seus catequizandos e aos seus familiares. Para finalizar, os catequistas foram divididos em grupos e encaminhados para diferentes salas do Salão Rex Populi, para juntos realizarem a leitura orante a respeito da parábola do semeador. O sacerdote Luiz Carlos Conce, coordenador da região pastoral de Garibaldi, ressalta a fundamentalidade desses encontros no aperfeiçoamento das catequistas. O convite para a formação catequética da região pastoral de Garibaldi quer trazer a força de evangelizar, que não é uma doutrina que a gente quer passar, mas sim sempre anunciar a presença de Jesus na vida da igreja e também para que a presença dessa salvação que Jesus quer trazer seja também um momento de educar a nossa vida de igreja, porque a catequese ela tem a força de cada dia ser renovada, porque é guiada pela força do Espírito Santo na vida da simplicidade, da ousadia, da criatividade de nossas catequistas. Esse longo percurso que nós estamos iniciando tem as noites de formação, que vão ser sempre realizadas aqui durante um ano inteiro. E também junto com a formação da catequese, queremos também colocar o projeto que se chama A Vida da Igreja da Diocese de Caxias do Sul no caminho da catequese. Na segunda-feira, 22 de julho, a paróquia Sagrado Coração de Jesus do município de Antônio Prado deu início à sua Semana de Liturgia, com momentos de formação litúrgica sobre a organização da Santa Missa. Confira a matéria da Marilita Calgaro Scapinello. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Antônio Prado, através da coordenação de liturgia e o apoio da Comissão Diocesana de Liturgia, realizou a Semana Paroquial de Liturgia, de 22 a 25 de julho,
para todos os que atuam nas celebrações da Igreja Matriz e demais comunidades da paróquia. No primeiro encontro, realizado na segunda-feira, o seminarista Sérgio Viegas e Tânia de Barba apresentaram detalhes importantes sobre os ritos iniciais e a liturgia da palavra, conforme a instrução geral do Missal Romano e o Diretório Litúrgico da Diocese. Na terça-feira, o segundo encontro ocorreu na comunidade de Santa Ana. Fabiane e Antônio Paza falaram sobre a liturgia eucarística e os ritos finais. O espaço litúrgico foi o tema abordado no terceiro dia de formação, realizado na Capela Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, comunidade da linha 21 Alto. O pároco Padre Cleiton Pena, especializado em arquitetura e arte sacra, apresentou os principais elementos do lugar da celebração e seu significado. A formação encerrou na quinta-feira com a abordagem sobre música litúrgica, apresentada pelos cantores Maicon Cassânigo e Lisete Baldasso, esclarecendo sobre as orientações da música litúrgica nas celebrações, especialmente a Santa Missa. Segundo o coordenador paroquial de liturgia, Maurício Venturinchini, a formação foi um pedido das próprias equipes que atuam nas celebrações. A nossa semana de liturgia da nossa paróquia, então, teve origem no processo sinodal que fizemos no início do ano, consultando todas as equipes de liturgia da Igreja Matriz e das 33 comunidades da nossa paróquia. E um dos pedidos foi formação. Diante disso, com o auxílio da Comissão Diocesana de Liturgia, nós pretendemos fazer um estudo e um aprofundamento sobre os ritos da missa, aproveitando também a nova tradução do Missal Romano. É muito importante nós sabermos o que estamos celebrando para celebrar melhor e também como equipes de liturgia, como ministros, como coroinhas, como todos os que atuam na Sagrada Liturgia, ajudarmos o povo a celebrar melhor. A semana teve grande adesão e foi um momento importante, não só de formação, mas de integração entre os diversos serviços litúrgicos da paróquia. O programa Razões da Fé que nós produzimos semanalmente e que vai ao ar pela Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese de Caxias do Sul, nessas últimas semanas está produzindo uma série sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe. O padre Leonardo Lucian Dalosto e também o doutorando em filosofia, Gabriel Guilherme Frigo, nos ajudam a entender um pouco melhor sobre a importância da Conferência de Medellín. Porque o concílio vai colocar a lógica da evangelização não mais no sacramento da ordem, mas no sacramento do batismo, né? E, portanto, a evangelização que é levada adiante pela igreja como tal, pela comunidade dos batizados. Gabriel, a segunda conferência em Medellín, na Colômbia, em 68, então ela aconteceu, como a gente está falando, nessa esteira do Vaticano II, que aconteceu de 62 a 65. O Vaticano II deu um impulso para os bispos latino-americanos. Qual a importância de Medellín também para o fortalecimento dessa colegialidade entre eles? Essa questão ela é muito interessante porque parece que tem aqui uma dupla influência. Tanto como aquilo que o padre Leonardo dizia, né, da conferência de 55, essa colegialidade que ela começa a se formar nesse entrosamento dos bispos, ela vai ter influências no concílio e também na Lumen Gentium. Então, nesse sentido, os bispos latino-americanos, ou o grupo latino-americano, como era chamado, vai causar certa influência nesse olhar da colegialidade, mas também a Lumen Gentium, ou o concílio, os documentos, de modo geral, né, no caso, vão influenciar depois a formação de Medellín. Mas dá para se dizer com certeza que essa experiência conciliar e essa presença dos bispos contribui para a colegialidade na América Latina. E até a gente pode pensar numa colegialidade alargada quando se começa a compreender e se aprofundar a dimensão do leigo como também parte da igreja e povo de Deus
a caminho, né? Aqui tem esse elemento que é bem interessante, que vai dar uma unidade eclesial para a Igreja da América Latina. Penso que aqui são alguns elementos que a gente pode refletir nesse sentido. Essa compreensão alargada da colegialidade, não só entre a hierarquia, os bispos entre si, mas também com todo o povo de Deus, que é parte integrante da Igreja. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 16ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro, desta 16ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Dando sequência ao que nós falávamos no bloco anterior, nós vamos seguir com o programa Razões da Fé, que é produzido pela Pastoral da Comunicação da nossa Diocese de Caxias do Sul, que vai ao ar semanalmente na Rádio Miriam Caravaggio e nas redes sociais da Diocese. Nós estamos com o Padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em Filosofia Gabriel Guilherme Frigo, falando sobre a importância das conferências da América Latina e do Caribe para a organização eclesial no nosso país e em todo o continente. Padre Leonardo, o que tornou Medellín tão marcante para a Igreja na América Latina e no Caribe? Então, nas palavras de Dom Pedro Casaldáliga, Medellín foi para a América Latina aquilo que o Vaticano II foi para a Igreja a nível universal, né? E aqui então, para falar de Medellín, para entendermos a importância de Medellín, acho que temos que entender a importância do Vaticano II, quer dizer, o Concílio Vaticano II, quando nós o olhamos, o entendemos como uma espécie de hino de reconciliação entre a Igreja e o homem, tá? Por quase 4 séculos, né, desde Trento, a Igreja ela acabou se ensimesmando, ou seja, voltada para si mesma, preocupada com as suas lógicas internas, acabou se distanciando do ser humano como meta da sua preocupação enquanto tal. E o Vaticano II faz esta retomada de uma igreja, repito aquilo que disse no primeiro bloco, uma igreja sacramental, ou seja, uma igreja que não existe para si, mas que existe para a realidade, para comunicar à realidade a graça de Deus, a salvação. E se o Vaticano II é esta reconciliação entre a igreja e o ser humano de hoje, na América Latina isso também acontece. Porém, tem um diferencial. Aqui eu uso a expressão de um teólogo que eu gosto muito, Padre Libânio, que diz que há uma dupla modernidade. Há uma modernidade europeia, aquela modernidade que o Vaticano II tentou responder, mas há uma modernidade do terceiro mundo, latino-americana, né? E esta modernidade latino-americana, ou de terceiro mundo, porque nós a encontramos também em partes da Ásia, na África, enfim, ela tem um segundo desafio, ou seja, o concílio tentou resolver a seguinte questão: como falar de Deus para o homem de hoje, né? O ser humano autônomo, adulto na sua razão, enquanto que na América Latina o desafio visto pelos bispos em Medellín é como falar de Deus para o ser humano que está oprimido.
para o ser humano em situação de pobreza, para o ser humano que enfrenta estruturas de desigualdade social. Essa dupla modernidade marca Medellín. Então, Medellín é esta tradução, podemos usar essa expressão talvez, esta tradução do Concílio Vaticano II para a América Latina dentro do contexto latino-americano. Então, nós não deveríamos dizer, alguns costumam dizer que na verdade é o nascimento de uma igreja nova na América Latina. Eu acho que é uma expressão errada, mas nós poderíamos dizer que é uma tomada de consciência da igreja latino-americana da sua realidade social. Medellín é isto, né? E Medellín faz isso, o Gabriel falava antes, um pouquinho antes ele citou pelo menos isso, a partir de uma nova metodologia. Então, na França nasceu um método que depois o Papa João XXIII praticamente deu o seu aval a esse método em uma encíclica chamada Mãe Mestra, que é o método ver, julgar e agir, ou seja, ver, olhar a realidade, julgar, analisá-la a partir da fé, agir nesta realidade a partir daquilo que nós então estabelecemos como princípios de fé. Isso marca Medellín. Quer dizer, essa é a grande marca que nós temos em Medellín. Olhamos a realidade, então os bispos olham a realidade nua e crua deste homem marcado pela miséria, pela opressão, pela injustiça, pelas desigualdades sociais, faz o juízo sobre isso a partir do Evangelho, mas evidentemente dentro da lógica do Concílio Vaticano II, e dá pistas de ação. Medellín não tem um documento único, tem conclusões, são vários documentos, né? Uma vez um bispo comentou assim, sem querer se expor, mas ele disse, olha, por que não teve um documento único? Porque os bispos naquele momento não chegaram a um consenso sobre um documento. Então cada pequena comissão gerou uma conclusão, uma parte, né? Porém, se nós olharmos hoje, se nós lermos hoje Medellín, as conclusões de Medellín, é impressionante um fato: a coragem profética dos bispos. O modo como eles falaram em Medellín é algo que depois nós não encontramos nos demais documentos. Mesmo Puebla, que também tem uma força profética grande, não fala com tanta aspereza da realidade como os bispos falaram em Medellín. E se nós encontramos alguma coisa assim similar hoje, a força de Medellín talvez seja o magistério do Papa Francisco. Francisco tem no seu magistério algumas palavras e expressões fortes, né, de crítica à realidade e de crítica à própria igreja também. Isso está no magistério do Francisco, né? E nós encontramos isso em Medellín. A linguagem de Medellín não é uma linguagem moderada, é uma linguagem muito áspera, né? E os bispos reconhecem naquele contexto uma opressão e o grito das pessoas oprimidas que pede socorro e que não escuta ninguém. Então os pastores devem escutar. É interessantíssimo ler as conclusões de Medellín. Repito, nas palavras de Dom Pedro, é este novo Pentecostes, essa tradução do Concílio Vaticano II para a América Latina, dando à igreja latino-americana consciência do seu contexto, do seu chão, da terra que está pisando. Muito bom. Gabriel, em que grau de importância a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes, que são documentos do Concílio Vaticano II, influenciaram a organização da igreja no nosso continente? Eu não sei propriamente se a gente pode graduar assim os documentos por ordem de importância ou qualquer outro tipo de ordem, porque todos eles, e se a gente pegar todos os documentos do concílio em certo sentido, eles vão influenciar a Medellín, influenciar os bispos latino-americanos e influenciar a formação da nossa igreja local, latino-americana. Mas vamos pegar a Lumen Gentium, eu trago 3 conceitos bem importantes e que vão ajudar a formar também aquilo que a gente dizia no primeiro bloco, da colegialidade, né? A dimensão de povo sacerdotal, pelo batismo, todos nós nos tornamos pelo batismo filhos de Deus, mas povo sacerdotal e igreja a caminho da casa do Pai, na construção do reino. Mas a dimensão da ministerialidade eclesial e da colegialidade episcopal, que vai ter como uma repercussão muito importante para a América Latina a descentralização. Quer dizer, uma igreja
mais local, mais descentralizada, mais, usando um termo aqui que não sei se cabe, mas uma igreja nesse sentido mais autônoma, que consegue caminhar por si a partir da realidade em que pisa, a partir do chão que pisa. Isso é muito importante para Medellín e vai fazer parte do método, né? É o desde onde nós fazemos teologia, o desde onde nós somos igreja. O lugar de fala. O lugar de fala, pode-se dizer assim também. E na Gaudium et Spes vai ter a autonomia do temporal e, de modo central, que é importante aqui, é o diálogo entre a fé e a cultura, que é o núcleo da missão da igreja nesse contexto de modernidade. Tanto aquilo que o Padre Leonardo dizia, tanto a modernidade europeia quanto a nossa modernidade latino-americana, mas é como a igreja se insere nesse contexto de diálogo da fé com a cultura. Que a cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. Então, cada cultura, cada povo, melhor dizendo, tem a sua cultura própria, e a igreja tem que saber e aprender a dialogar com essa cultura. E disso surge para nós um conceito muito importante, que vai ser muito trabalhado, que é o conceito de inculturação. Como nós inculturamos a igreja, que não é apropriação, tá? Não é apropriação daquilo que está ali, mas é colocar em diálogo a realidade que se apresenta com a realidade, com a fé revelada da igreja. Mas eu dizia que tem outros documentos. Por exemplo, se nós pegarmos a Dignitatis Humanae, nós temos a ideia de liberdade religiosa, muito importante para nós, para o diálogo com as outras religiões, para o diálogo com as culturas. E se pensarmos essa ideia de liberdade religiosa, ela é muito interessante, que eu estudo Bartolomé de Las Casas, e lá no século XVI ele já falava no respeito que a igreja tem que ter, naquele contexto de colonização, no respeito que a igreja deveria ter, porque não tinha, os colonizadores não tinham, com as culturas indígenas e com as suas religiões. Então aqui a Dignitatis Humanae retoma isso e influencia também a nossa realidade latino-americana. E o documento Ad Gentes com a ideia de que a igreja ela é peregrina e missionária. Quer dizer, ela está a caminho, ela não é formada. Se a gente pudesse fazer um contraponto, claro que, ao menos terminologicamente, uma igreja de discípulos missionários é diferente, claro que dentro das devidas proporções aqui, não comparando o documento, mas é uma igreja, quando ela se apresenta como discípula e missionária, é diferente de uma igreja que se apresenta como mãe e mestra, que é um pouquinho a mentalidade pré-conciliar de uma igreja detentora de toda uma verdade, que não dialoga com o mundo porque é guardiã dessa verdade, de uma igreja que, inserida no mundo, quer mostrar ao mundo uma verdade que não é dela, que é maior, que é Jesus Cristo, né? Então eu acho que, e claro, o regresso às fontes da patrística, da tradição, mas também, no nosso contexto, as nossas fontes latino-americanas. Isso tudo eu acho que o concílio influencia muito positivamente a Medellín. São alguns elementos. Perfeito. Padre Leonardo, em 68, em Medellín, olhando para a igreja, na transformação da América Latina à luz do concílio, os bispos, né, como falamos antes, puderam ver a realidade eclesial e a dos povos da América Latina. E puderam deixar ecoar na Assembleia a voz da igreja trazida pelos pastores e representantes dos diversos setores da vida eclesial. Fortaleceu-se ali o espírito ou a compreensão de igreja enquanto povo de Deus? Bom, com certeza. Penso que a imagem da igreja povo de Deus, que é esta imagem privilegiada pelo Concílio Vaticano II, ela tem, primeiro, voltamos sempre à ideia do batismo, né? A ideia de povo de Deus, quando entra no Concílio Vaticano II, entra exatamente para realçar a igualdade batismal, quer dizer, a igualdade que promana, que provém do sacramento do batismo. Nós somos uma grande comunidade, né? No interno dessa comunidade estão os ministérios. Então, se dissolve a antiga pirâmide, né, eclesiástica que nós tínhamos, né, com o Papa no topo e o povo lá embaixo carregando tudo, e se cria uma visão circular de igreja. Inclusive aqui, não é uma crítica, mas de certa maneira, alguns teólogos fazem uma crítica ao Papa. O Papa diz que
E nós temos que inverter a pirâmide, né? Botar o Papa lá embaixo e o povo lá em cima. Mas o Concílio Vaticano II não tem mais a pirâmide. Para ele, a pirâmide some, porque é uma circularidade. No interno dessa visão circular de igreja que estão os ministérios, né? Sempre como um serviço, sempre como uma ideia de cuidado. Mas, enfim, nasce aqui, ou se retoma aqui, esta imagem do povo de Deus, repito, para trazer a noção de igualdade. E esta imagem de povo de Deus, ela não existe fora de uma lógica contextual. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, onde essa imagem é muito forte, né, o povo de Israel, depois no Novo Testamento ela vai aparecer também, né? Se a gente pega o grupo dos apóstolos, os apóstolos são o começo de um novo Israel, né? O começo de um novo povo. Mas a imagem do povo de Deus, muito fortemente marcada no Antigo Testamento, está muito ligada à ideia de um contexto histórico. Há um contexto de opressão. Após a saída do Egito, há uma formação de uma comunidade. Essa comunidade estabelece um vínculo com Deus. Este vínculo é regido por uma norma, por uma lei, que são os mandamentos. Muito bem. Quando nós falamos da igreja como povo de Deus, nós falamos de uma igreja que está contextualizada dentro da história. Isso significa dizer o quê? A igreja, ela é sim universal, né? Mas ela acontece localmente. A igreja acontece na América Latina. Então, tudo aquilo que diz respeito a vida latino-americana toca em toda a igreja. Também a igreja que está em Roma, também a igreja que está fora da América Latina. Eu acho que Medellín, eu penso que Medellín, para nós, é a tomada, repito, é a tomada de consciência desta contextualidade da igreja. E assim nós vamos concluindo mais uma edição do programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.